Fascismo é uma palavra pesada, né? Mas e se a gente olhasse para ele de um jeito um pouco diferente? Não só como uma ideologia, mas como um tipo de sistema que, no fundo, está programado para se destruir. É essa perspectiva poderosa que a gente vai explorar agora. A pergunta que não quer calar é por quê? Por que vira e mexe, em lugares e épocas totalmente diferentes, essas ideias e estruturas fascistas continuam voltando? Será que as explicações que a gente costuma ouvir dão conta do recado? Vamos investigar isso mais a fundo. Geralmente a gente encara o fascismo de duas maneiras. A primeira é pensar nele como um desvio, sabe? Um ponto fora da curva na história, uma anomalia que aconteceu lá atrás. A outra visão é que ele é tipo uma caixa de ferramentas do autoritarismo, um conjunto de símbolos e técnicas que alguém pode simplesmente pegar e usar. Só que essas duas visões não explicam muito bem por que ele consegue se reinventar tanto. Parece que tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E se a resposta não estiver só na ideologia ou na maldade de alguns líderes, mas na própria estrutura de uma sociedade? A análise de hoje propõe justamente isso: olhar para o fascismo como um mecanismo, uma configuração que emerge quando o sistema social inteiro começa a falhar. Ok, então vamos mergulhar nisso. Essa nova perspectiva trata o fascismo quase como uma doença política recorrente e por isso oferece um novo diagnóstico. A ferramenta central para isso é o que a gente vai chamar de hipótese da dissipação segura, ou, para facilitar, a HDS. Tá, mas o que é essa tal de HDS? Em vez de ver o fascismo como um vírus que vem de fora para atacar uma sociedade saudável, a hipótese diz que ele é mais como uma reação do próprio sistema. Uma reorganização interna que acontece quando a sociedade fica tão sobrecarregada de tensões, de problemas, que suas válvulas de escape normais simplesmente param de funcionar. E como qualquer processo desse tipo, antes de o fascismo se instalar de vez, o sistema social começa a mostrar alguns sintomas. A IBLADS chama isso de saturação. São as condições que vão se acumulando e que tornam uma sociedade frágil, vulnerável a essa reconfiguração autoritária. E essa saturação acontece em três níveis, um alimentando o outro. Primeiro, a material. A economia trava, o emprego fica precário, o dinheiro não circula. Depois vem a institucional. As pessoas olham para o parlamento, para o judiciário e simplesmente perdem a confiança. E por fim, a mais sutil, a simbólica. É quando as grandes palavras que unem uma nação, tipo democracia, futuro, povo, elas ficam ocas, perdem o sentido. Quando essas três coisas se juntam, o terreno está preparado. E aí, no meio dessa saturação que ninguém aguenta mais, o fascismo aparece oferecendo uma solução. E essa solução não é só violência bruta, é um mecanismo de reengenharia social muito específico que a gente pode chamar de compressão. Para a gente entender o que é a compressão, vamos pensar primeiro no seu oposto. Uma democracia saudável funciona distribuindo a pressão. Ela tem vários canais para processar os conflitos. Parlamento, imprensa, sindicatos, justiça, movimentos sociais. Cada um absorve um pedaço da tensão. É um sistema lento? É. Às vezes é frustrante? Com certeza. Mas ele funciona justamente porque distribui essa pressão toda. Agora, olha só o que o fascismo faz. Ele faz o exato contrário. Ele pega todos os conflitos que estão espalhados pela sociedade, econômicos, culturais, políticos, e comprime tudo. Ele canaliza toda essa energia para um único ponto de poder e depois redireciona essa força acumulada contra um único inimigo, seja ele interno ou externo. E aqui que está a sedução do mecanismo. Essa compressão gera um alívio imediato. A complexidade do mundo parece desaparecer. A lentidão da negociação é substituída pela rapidez da ordem. De repente, o sistema parece eficiente, coeso, forte. Mas, claro, essa sensação é uma ilusão muito perigosa. Agora a gente chega no ponto central dessa análise. A tal solução fascista carrega dentro dela a semente da sua própria destruição. É o que a teoria chama de paradoxo do autocancelamento. A cura, nesse caso, é muito pior que a doença. Essa frase da fonte que a gente analisou resume tudo de forma perfeita. O fascismo alcança, sim, um tipo de estabilidade, mas o preço que se paga é um empobrecimento geral do sistema. E não é só empobrecimento de dinheiro, não. É de informação, de capacidade de adaptação, de vida social. Essa troca fica bem clara aqui. De um lado, você tem ganhos que parecem ótimos na hora. Eficiência, clareza, decisões rápidas. Só que do outro lado, a perda é sistêmica, é profunda. O sistema perde a capacidade de aprender, de se adaptar, de se corrigir. Ele troca a saúde a longo prazo por um alívio momentâneo. Então,
A lógica é fatal. Ao suprimir qualquer tipo de crítica ou oposição, o regime fica cego. É isso, ele fica cego. Ele não consegue mais perceber os próprios erros, não consegue corrigir o rumo. Ele começa a consumir as próprias fundações que o sustentam, como um parasita que é tão eficiente que acaba matando o hospedeiro. Então, se esse é o diagnóstico, qual seria a prevenção? A teoria nos leva a pensar o antifascismo de um jeito diferente, não só como uma luta reativa, mas como uma manutenção proativa do sistema. Uma espécie de engenharia da persistência, focada em construir resiliência. A pergunta de $1 milhão é: como a gente pode construir uma sociedade que seja imune a essa compressão autoritária? O que essa HDS nos ensina sobre como prevenir esse colapso? A prevenção, basicamente, é fazer o oposto da compressão. É fortalecer as várias instituições, mesmo que pareçam redundantes. É proteger os espaços de debate, garantir que a economia não deixe um monte de gente para trás, preservar a diversidade de ideias e, principalmente, manter e criar sempre novos canais para que as tensões sociais possam ser liberadas de forma segura. E isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Aquelas coisas que a gente muitas vezes critica na democracia, a lentidão, o barulho do debate, a bagunça aparente, talvez não sejam falhas, talvez sejam características essenciais. O preço que se paga por um sistema que consegue se adaptar, aprender e, o mais importante, persistir a longo prazo. Portanto, a grande lição dessa análise é que o fascismo não é um raio que cai do céu. Ele é um sintoma gravíssimo de que uma sociedade adoeceu, de que seus mecanismos para lidar com conflitos e problemas entraram em colapso. Entender isso não o torna menos perigoso, mas nos dá um mapa muito mais claro de como evitar que ele sequer se torne uma possibilidade.